Olá, boa tarde. A decisão do Supremo Tribunal Federal de negar habeas corpus ao ex-presidente Lula repercutiu hoje no Senado. Veja na reportagem de Carla Benevides. No Senado, hoje, o assunto era o mesmo. A decisão do Supremo que abriu caminho para a prisão do ex-presidente Lula após a decisão do TRF da 4ª Região, segunda instância da Justiça. Ontem, mais uma vez, a nossa Constituição foi aviltada. O Supremo esqueceu do artigo 5º, inciso 57, que estabelece a presunção de inocência e afirma que ninguém pode ser preso até uma sentença transitada em julgado. Eu disse que é legítimo numa democracia que todos recorram até a última instância baseado no que manda a própria Constituição. Eu fui constituinte. Bom, alguns defendem que não é bem assim. Eu continuo defendendo sempre que a Constituição, eu sou católico, viu? É a nossa Bíblia maior. Ela tem que ser cumprida. A Justiça cumpriu o seu papel e tomou uma decisão. Naturalmente que, depois de quase 2 anos de prática jurídica de levar quem foi condenado em segunda instância a cumprir a penalidade, era muito difícil imaginar que o Supremo agora revogasse aquela decisão tomada, que obviamente levaria todos os que já estão cumprindo penalidade em regime de reclusão a terem a liberdade enquanto aguardassem um último recurso. A decisão foi por 6 votos a 5, venceu a maioria, mas o placar mostra que o tema não está pacificado. Alguns senadores lembraram que cabe ao Legislativo determinar se pode ou não haver prisão em segunda instância. Só que no Senado tramitam 3 propostas nesse sentido. Entre elas, 2 projetos de lei e uma PEC, que não pode ser analisada agora por causa da intervenção federal no Rio de Janeiro. As propostas estabelecem critérios e os tipos de crimes que poderiam ser passíveis de prisão após a condenação em segunda instância. Há uma omissão por parte desta Casa e do Parlamento brasileiro. Esta omissão está em ver o Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência, que ganha repercussão geral, alterar a Constituição Federal, ou mesmo alterar artigos do Código do Processo Penal. Eu acho que nós estamos diante de uma excepcional oportunidade, presidente. Qual é a oportunidade? De priorizarmos este projeto. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, participou nesta manhã de reunião com o presidente do Senado, Eunício Oliveira, e com o governador do Ceará, Camilo Santana. Na pauta, a situação da segurança pública no Ceará. Na saída do encontro, ele comentou a decisão do STF de negar o habeas corpus ao ex-presidente Lula. A decisão de justiça não se discute, se cumpre. E eu acredito que, em que pese, aqueles que ficaram frustrados ou ficaram, em grande medida, e aqueles que estão ligados ao ex-presidente Lula ficaram decepcionados, é preciso lembrar que a lei alcança todos, a qualquer um. E que é da regra do jogo e do jogo democrático de que lei é para ser cumprida. E que quem decide isso em última instância, nos casos penais, entre outros casos, é exatamente a justiça. Ela tem que ser respeitada, será respeitada e o país segue. O país vai num processo de amadurecimento das suas instituições e também de amadurecimento democrático, e esse é o interesse de todos, sejam aqueles que ganham, sejam aqueles que perdem, sejam aqueles que tenham ficado porventura satisfeitos, sejam aqueles que tenham ficado frustrados. Mas essa é a lei, dura lei, mas é a lei e ela tem que ser cumprida. Os senadores aprovaram ontem projeto de lei que obriga o Executivo a enviar ao Legislativo uma avaliação fundamentada sobre o impacto da aprovação de leis que criam novas políticas públicas no Brasil. O plenário aprovou o projeto que atualiza a Lei da Técnica Legislativa. Ele determina que as propostas que criam políticas públicas venham acompanhadas de uma avaliação de impacto legislativo. O objetivo é garantir uma boa relação custo-benefício e a efetividade das ações. A perfeita procedência, criatividade, importância desse projeto e louvar o senador Roberto Muniz por sua iniciativa. Tive a honra de relatá-lo e quero dizer que
que será um projeto muito útil ao Brasil. Nesta quarta-feira, o autor do projeto cumpriu o seu último dia de mandato, já que o titular da pasta, senador Walter Pinheiro, está retornando à casa. Uma das situações em que o titular do mandato, o suplente, é tão brilhante quanto o titular do mandato. Sou particular amigo do senador Walter Pinheiro e construí nesse período aqui com o senador Roberto Muniz uma particular admiração. Então, senador, nós votamos, eu voto primeiro exultando a sua iniciativa, que moderniza a lei da técnica legislativa. A Comissão de Relações Exteriores aprovou a indicação de Fernando Simas Magalhães para o cargo de representante do Brasil junto à Organização dos Estados Americanos. O nome do indicado segue para análise do plenário. Também foi aprovado pela Comissão de Relações Exteriores o texto do protocolo assinado pelo Brasil e a Noruega, destinado a evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal. O projeto segue para o plenário. Entre outras matérias, os senadores da Comissão de Relações Exteriores aprovaram ainda projeto que prevê acordos sobre serviços aéreos entre o Brasil e o Peru. A proposta segue para o plenário do Senado. Os exames para a emissão da carteira de motorista poderão ser feitos antes do jovem completar 18 anos. A única exceção é o teste de direção, que só poderá ser feito após a maioridade. A matéria está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. O Código de Trânsito brasileiro exige a realização de diversos exames para que os jovens tirem sua primeira carteira de habilitação. Esses testes só podem ser feitos por candidatos que tenham 18 anos completos, saibam ler e escrever e possuam RG e CPF. Além disso, o futuro motorista deve ter feito o curso de formação de condutor em uma autoescola. Mas um projeto em análise no Senado prevê que os exames de aptidão física e mental sobre legislação de trânsito e noções de primeiros socorros possam ser feitos até 3 meses antes dos futuros motoristas completarem 18 anos. O teste prático de direção continua como é hoje, só poderá ser feito quando o jovem atingir a maioridade. Inclusive, não pode iniciar as aulas com veículo automotor antes de completar os 18 anos, mas daí fica só esse requisito para que, a partir do momento que ele complete 18 anos, ele possa, então, iniciar os testes e também todo o treinamento para aprender efetivamente a dirigir. Para este instrutor, a iniciativa vai ser benéfica não somente para os jovens, mas também para as autoescolas. Esse processo seria muito beneficente para muitos candidatos que estão na faculdade. Ele adiantaria bastante a parte burocrática, as autoescolas também, né, que poderia se programar e manter uma carga horária mais tranquila e disponibilizar para esses candidatos uma agilidade bem maior. O projeto tramita em decisão terminativa na Comissão de Constituição e Justiça e, se não houver recurso para votação em plenário, segue direto para a Câmara dos Deputados. Foi sancionada nesta quinta-feira e publicada no Diário Oficial da União a lei que determina que na última quarta-feira do mês de maio de cada ano seja celebrado o Dia Nacional do Desafio. Neste dia, empresas, órgãos públicos, escolas e outros estabelecimentos devem propor a realização de atividades físicas por, no mínimo, 15 minutos. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado.